Boa noite! Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Genevieve Cruvinel. Deus quis complicar minha mãe também, mas vocês podem me chamar de Jenny, tá tudo bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre karma e relacionamentos, né? Apesar de ser o assunto acho mais batido da nossa mente, desde que a gente entende o que é uma relação, ainda é um assunto onde a maior parte de nós atravanca na vida, né? Se nós formos olhar num geral, todas as nossas questões, elas envolvem comunicação e relacionamentos, né? Sem os relacionamentos, nós não crescemos, não evoluímos, não trabalhamos, não temos na nossa família os nossos amigos e não fazemos o nosso processo aqui encarnatório. A pessoa que se isola, justamente por não conseguir enfrentar as suas próprias questões relacionadas a isso, adoece. Então é um tema que a gente precisa sempre estar voltando, pensando, olhando sobre uma nova perspectiva. E essa é a proposta aqui, né? Muitos de vocês já têm aí mais experiência de vida que eu, pode vir aqui dar aula, mas eu quero compartilhar com vocês alguns apontamentos. Esses apontamentos têm como base os estudos, então tem algumas coisas teóricas, tem alguma coisa do Chico, tem alguma coisa do Ramatiz, e também a prática clínica, aquilo que a gente vê no dia a dia, tá bom? Vou te passar, Maria. Aqui um pouquinho sobre mim, a parte técnica. Eu atendo clinicamente já há alguns anos, trabalho na parte mediúnica há bastante tempo. Comecei dando aula na casa kardecista com 13, 14. Eu tô com 39, não me julguem. E fui para a área da saúde, que é o que me interessa, é cuidar da saúde mente, corpo e espírito. Trabalho com algumas terapias e PNL, que é a reprogramação neural, tá bom? Eu não costumo pôr muito todas as terapias, as formações e tudo, por conta de que eu não vendo o tratamento da terapia, eu vendo o atendimento. Eu falo que o paciente chega, precisa da cura, ele não precisa da técnica. A gente que estuda precisa aprender bem a técnica para fazer bem feito, né? Mas sou mestre Reiki, pratico meditação também tem uns 20 anos. Então, dou aula de meditação também, a gente faz práticas lá no grupo. Vou te passar. A gente vai ver nessa aula coisas simples, gente. Coisas que a gente nem tem problemas com, né? Acho que só eu. Conexões espirituais que a gente faz, voluntariamente e involuntariamente, como que elas são mais ou menos formadas. O que a gente chama de assédio e karma. E como os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias características abrem as abas, né, para esse vínculo assediador. E falar um pouquinho sobre solução. Então, qual é a solução para a nossa cura interior e a liberação desses emaranhados de relacionamento, né? A gente vai falar também sobre alguns sintomas mais para frente, mas em geral a gente percebe quando a gente tem problemas emocionais, problemas de relacionamento, porque é aquela sensação de que só comigo aquilo não dá certo. Só comigo não dá certo o trabalho, ou não dá certo a questão familiar, né? A harmonia familiar. E aí a gente percebe que existem muitos emaranhados na família e muitas vezes a gente fica tentando combater a pessoa que está incomodando. A inteligência artificial quer participar, gente. Viu? A IA veio para a palestra. O pessoal de casa não está ouvindo, mas ela veio. Bom, já que falamos do celular, gente, vocês podem tirar foto, mas pelo amor de Deus, eu tenho uma habilidade de sair feia em foto quando eu tô falando. Então me ajudem. A gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto. Eu trouxe esse textinho do Ramatiz, que eu canalizei para o pessoal do Ramatiz do Rio, tá? Para que a gente reflita um pouco do porquê que a gente se abala tanto com as perdas dos nossos vínculos, com a perda das pessoas, com o afastamento das relações. Por que a gente tem essa obsessão por não ser abandonado, por estar próximo do outro a qualquer custo, a qualquer preço? E esse medo tem muito a ver com o medo da morte. Ele fala que para o nosso estágio de evolução, ser abandonado ou perder alguém é semelhante à dor da morte. E é bem interessante porque ele já falava isso antes e atualmente a ciência comprova isso.
Então, quem passa por um divórcio ou por um luto, a dor quimicamente no nosso corpo se assemelha à dor da morte. A pessoa desenvolve, às vezes, até o estresse pós-traumático, que a gente chama na medicina, como forma de regulação química. Então, ele fala, é bem interessante, se estamos todos nessa jornada de partidas e chegadas, por que nós deveríamos temer o fim das nossas relações ou mesmo a morte? São as passagens que nos levam à frente na vida. São os silêncios e os choros que nos curam a dor. Não seria então mais prudente regenerarmos a nós mesmos através do bálsamo do amor que vem dos céus e então seguirmos em frente em um mister de amor e gratidão pelas bênçãos divinas? Então, se a gente está buscando esse tipo de amor, de preenchimento interno nas nossas relações, a gente está num processo ainda muito infantil de busca por algo que a gente não vai encontrar no outro, a gente só vai encontrar do todo para conosco, né? De Deus, não sei, cada um dá um nome que acha mais apropriado. Deixa eu passar. Bom, a gente se encontra e se desencontra, essa é a nossa história. Eu acho bem bonito como a bioquímica e a biologia molecular se assemelham à vida. Tudo que existe no micro existe no macro, né? Assim como dentro do nosso corpo, assim como dentro do corpo de vocês, enquanto eu estou falando, as células neurais estão fazendo sinapses, se encontrando e se desencontrando para poder ouvir, entender e ancorar com aquilo que você tem de vivência na sua vida. Assim são os encontros que a gente tem com as pessoas e com as almas. Os nossos encontros e desencontros, eles são feitos para que a gente faça sinapses novas, para que a gente faça aprendizados novos, e não para que a gente fique preso. Se você ficasse, por exemplo, preso num processo único mental, você adoeceria, né? Seria uma obsessão. E a gente tende a forçar esse aprisionamento dentro das nossas relações. E aí eu trouxe esse livro, para quem quiser ler, que é bem bonito, que ele pesquisa a fundo, não numa visão religiosa, ou numa visão tendenciosa, dando como certo ou não as vidas passadas, mas ele pesquisa como que as crianças lembram das vidas passadas e reconhecem os seus pares dentro da vida atual. Reconhece quem foi vovó, mamãe, tio. E é uma coisa que a gente vê muito dentro do atendimento clínico na PR, né? E é uma coisa que quem não fez, não passa por esse processo de autoconhecimento, passa a vida com o apego exacerbado a certas pessoas, sem nem mesmo entender o porquê que está apegado. Bom, aqui daria para a gente ramificar, mas para resumir, bem resumidinho, eu trouxe para vocês para a gente refletir um pouquinho. A gente tem muitos tipos de vínculos e muitas vezes a gente se refere aos encontros de alma e depois aquela alma gêmea vira alma estragada, dá tudo errado, né? E a gente fica reclamando da outra pessoa, mas a gente não consegue perceber que entre vidas, os nossos encontros nem sempre são encontros harmoniosos, né? São encontros necessários, muitas vezes. Então, aqui eu separei para vocês terem uma base de mais ou menos como a gente divide esses encontros, os encontros do grupo Karma familiar. Então, aí, quem começou já reclamando da família hoje? A gente nasce na família por um único motivo, né? Para que a gente resgate a nós mesmos e a nossa inconsciente num meio em que ativa os nossos gatilhos e aponta para nós mesmos aquelas questões que nós precisamos trabalhar. Eu acho que essa é a lição mais ardida da vida, não é, Beth? E aceitar, né? Que é dessa forma. Não só aceitar, como sentir muito amor e gratidão pela oportunidade. Porque essas pessoas que estão na nossa família, principalmente as mais difíceis, são as melhores para nós. Foram escolhidas a dedo. A dedo. Deus, em sua infinita misericórdia, para nos tirar da nossa própria inconsciência, da nossa própria ilusão, da nossa própria, às vezes, pequenez de alma e grandeza de ego, nos coloca junto com essas pessoas, onde a gente tem um resgate familiar para ser feito. E nem sempre esses resgates são de pessoas com as quais nós já vivemos, mas sempre são pessoas com as mesmas questões com as quais nós precisamos lidar, né?
E o primeiro ponto, Valdo Vieira falava, tem essa tese, tem muitos escritos sobre isso, né? O resgate grupo karma. Eu acho interessantíssimo como ele criou uma metodologia de que primeiro nós entendemos a nós mesmos, depois nós entendemos o meio onde nós vivemos, depois nós nos liberamos deles e passamos a fazer assistência para a nossa família. Esse é o objetivo de todos nós, se nós quisermos crescer e evoluir. Então, o resgate de aprendizado dentro do nosso grupo familiar é o mais importante. Deus sabia que se não colocasse você lá, você não chegaria ou fugiria. Então, ele arrumou um jeitinho de conectar a gente pelo DNA, pela vinculação social e colocar a gente todo juntinho, né, amorosamente na mesma casa. E eu sei que é bem desafiador, todo mundo que tem família sabe que é bem desafiador, gente. No entanto, quando a gente para de olhar para o outro como um empecilho na nossa vida e começa a olhar para o outro como espelho daquilo que a gente precisa trabalhar dentro da gente, fica mais fácil, tá? Então, eu sempre indico, vamos estar, ao invés de criticando, falando mal do parente para o vizinho, para o colega no trabalho, vamos estar listando as coisas que as pessoas na sua casa fazem que te incomodam. Porque as coisas que as pessoas fazem que te incomodam, que você fala assim, elas fazem para mim, né? Fica chateado, fica ofendido. Essas coisas que elas fazem com recorrência e que incomodam você são seus próprios gatilhos emocionais que precisam ser trabalhados. Então você tem aí assistentes de evolução em casa, gratuito, não precisa pagar. É mais barato que terapia. Bom, e aí a gente tem a segunda vinculação, que eu acho que esse é o mais difícil. Todas elas se interconectam de alguma forma, tá? Não existe uma relação que seja só algo, mas ela tem aí um percentual mais voltado para alguma coisa. Nem sempre quando a gente está no grupo karma familiar, a gente tem alguma dívida kármica com alguém. Na verdade, às vezes pode estar inserido numa situação que a gente tem de referência do que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar a raiva. Eu vou estar inserido num ambiente onde as pessoas, elas não têm muito controle emocional, eu cresço aprendendo aquilo, também não tenho. Mas aí quando eu cresço eu falo, os meus parentes me deixam com raiva. Os meus parentes me irritam. A minha mãe, a minha tia, né? O gato, todo mundo lá em casa é chato. Só eu que venho aqui sou espiritualista. A gente muitas vezes faz isso inconscientemente. Mas nem sempre quando a gente está nesse processo a gente tem dívida kármica, tá? Dívida kármica é quando a gente tem um processo muito aprofundado em algum âmbito e aí a gente vai fazer um resgate relacionado a um tema ou um indivíduo. Então é uma coisa muito, muito específica. Como nós estamos ainda galgando os primeiros degraus da evolução, geralmente quando a gente nasce no grupo familiar já vem com a dívida kármica junto de presente, que é para pagar tudo junto. Mas não necessariamente. É importante a gente perceber que as dívidas que a gente tem com as pessoas ou com as situações que nós ocasionamos, elas são como se fossem um chamado à responsabilidade. E a grande problemática que a gente vai ver mais à frente da nossa sociedade é que nós fomos colonizados, criados, incentivados à punição. Então a gente acredita que o karma é um castigo inevitável e quando a pessoa não se perdoa, ela acredita inclusive que ela tem que sofrer bastante, porque ela merece. E aí a gente nunca consegue sanar essa dívida, a gente nunca vai sair desse lugar. Então esse conceito de que nós somos eternos devedores, pecadores, impede que a gente saia da linha de assistidos, né, para a linha de assistentes. Porque eu estou sempre pedindo para alguém me ajudar, porque eu sou uma vítima do meu próprio karma, eu sou uma vítima das pessoas, eu sou uma vítima. Tá? Então é o conceito que a gente precisa mudar. Aí, para ficar mais divertido, a gente tem os emaranhados kármicos. A gente percebe isso nas relações quando há triangulação. Então, a gente percebe assim, né? Tem a relação da mãe e aí tem alguns filhos. Ela vai triangulando ali, vai ficando todo mundo emaranhado. É uma coisa de... Todo mundo diz que quer sair, todo mundo discorda, mas ninguém nunca sai.
Ou então aquela esposa que vem, fala mal do marido, aí fala mal do marido para a vizinha, aí fala mal do marido para a colega. Aí o marido fala mal da esposa para todo mundo, mas não larga, jamais, em tempo algum vai largar. Porque a gente está emaranhado pelo inconsciente. Então os nossos movimentos arquetípicos, o nosso condomínio psíquico nos mantém conectados a situações que têm ressonância forte com o nosso passado. E a gente vai se emaranhando em grupos. Então é um emaranhamento de várias pessoas e de várias situações ao ponto da gente se sentir aprisionado. Quem está emaranhado fala assim, eu não consigo, parece que eu dou um passo para frente, algo do além me puxa para trás. Eu tento, mas não dá certo. Amor não é para mim, né? Ou às vezes trabalho não é para mim, dá certo para todo mundo consegue, menos eu. Quando a gente está nesse processo é porque a vida está literalmente puxando você de volta como se fosse um elástico para esse emaranhado, para que você possa resgatar essas situações e resolver. E achei bem interessante, né, a mensagem, que enquanto a gente não olha de frente para os desafios e escolhe enfrentar, a gente continua acorrentado. Sim, nas pessoas e situações, mas em última instância, se a gente for ver quem que está se aprisionando, é a gente mesmo, né? E os encontros de alma, que é o que todo mundo busca na internet, quando põe lá alma gêmea, será que eu encontrei a minha? Isso aqui é um perigo. A gente tem encontros, mas esses encontros acontecem por afinidade espiritual e eles acontecem quando a gente já está num caminho de aprimoramento, tá? Quando a gente já está buscando. Muitas vezes a gente confunde a dopamina, o prazer, a sensação do frio na barriga que desperta a serotonina, né? Que dá aquela dopamina, adrenalina, serotonina com amor. Mas isso não é amor. E isso está nesses emaranhados kármicos, dívidas e grupo familiar. Encontro de alma é quando você olha para alguém e sente pelo cardíaco, sente pelo coração. É quando não precisa de palavras ou de grandes eventos ou de grandes coisas. É quando a gente se predispõe e combina lá em se encontrar para se ajudar. Falo muito sobre hoje as pessoas buscarem fora aquilo que elas deveriam estar procurando dentro. Por quê? Quando a gente não se encontra, quando a gente não se conhece, quando a gente não se desenvolve, a gente vibra numa frequência eletromagnética muito baixa e faz com que a gente não tenha esses encontros, nem os programados às vezes, porque a gente não está pronto. Quando a gente está pronto no caminho, na jornada, a gente encontra aqueles que vão caminhar conosco dentro do mesmo propósito. A gente encontra a nossa família verdadeira, a nossa família de alma. A gente encontra muito mais até do que a gente poderia imaginar. Mas para isso a gente precisa estar fazendo aí o nosso percurso dentro do nosso planejamento encarnatório, não com perfeição, porque é impossível no nosso grau de evolução, mas com constância e dedicação. Bom, a gente consegue identificar, né, as nossas relações. E aí tem a afinidade e conexão. Eu acho bonitinho porque as pessoas pensam que a afinidade é uma coisa boa. Nem sempre. Às vezes você tem uma afinidade negativa. Você conecta com aquela pessoa e pensa, não gosto dela. A energia, né, contrária totalmente. E é uma afinidade. Por algum motivo vocês têm uma ressonância que não é harmônica, mas que conecta. Porque senão você não teria nem visto a pessoa. Então, o que tem na pessoa que tanto te incomoda? O que tem ali na sua frente, né? Entendimento mútuo. Isso acontece muito quando a gente encontra com pessoas afins, o que também não quer dizer que é bom. Por exemplo, as pessoas que têm um padrão de vivenciarem situações com drogas, com bebidas, elas encontram um entendimento mútuo nos seus pares. Então, você percebe que vão se formando conexões. E a gente vai se emaranhando numa situação, achando que muitas vezes a gente encontrou as pessoas certas para caminhar com a gente. Então, por isso que é muito importante o processo terapêutico e do autoconhecimento, porque enquanto a gente não está curado, a gente sempre vai encontrar fora alguém para espelhar a nossa própria ferida interna, a nossa própria dor. As nossas emoções afloradas. Aí o povo apaixonado. Quem nunca, né? Quem nunca se apaixonou?
Quando as emoções estão muito exacerbadas, é porque o sentimento está baixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A euforia, a dopamina, a empolgação, as emoções muito à flor da pele, tanto para mais ou quanto para menos, é porque a gente está de frente com alguma pessoa que desperta em nós aquele desafio. Pode ser alguém que justamente se conectou com a gente. Como que começam os relacionamentos abusivos? Com muita paixão, né? Como é que começa as emoções virem? Muita emoção, muita paixão. Como que começam as relações, às vezes, de amizade, que acabam, às vezes, mal também. Muita, tudo é muito. Quando tudo é muito, é porque a gente está num estado de desequilíbrio. E esse muito é uma conexão que a gente chama quimicamente não saudável. Quando a gente tem dopamina, a gente não consegue pensar direito, a gente fica aquele estado meio nebuloso de mente. Aí põe os pés pelas mãos, né? Então, quando a gente sente desejo de posse, necessidade de controle do outro. E é o que a gente tem visto, né? As pessoas querem possuir coisas e pessoas. Então, o aumento da violência, o aumento de situações dentro dos relacionamentos amorosos, dentro de casa, pais e filhos, né? Filhos e pais, dentro das nossas relações de amizade, de desequilíbrio no trabalho, as pessoas no trânsito, porque quando a gente quer ter controle, é porque a gente aqui dentro não tá bem. A gente não tá bem e a gente pensa assim, sente assim, né? O inconsciente maneja a nossa mente para pensar o seguinte: se eu controlar o que está fora de mim, se eu controlar aquela pessoa, se eu controlar aquela situação, tudo vai ficar bem. Mas não vai ficar bem. E isso é uma coisa que ou causa esses relacionamentos kármicos ou piora muito aqueles relacionamentos que a gente veio para resolver. Porque a gente já veio para resolver um problema. E aí a gente chega aqui, parte desse viés de pensamento doente e começa a causar outros problemas e vai criando esses emaranhados. E isso leva a gente a ter o quê? O aprisionamento mental. Sempre quando vocês tiverem um pensamento repetitivo, é um assédio. Nem sempre é um assédio de fora para dentro, às vezes é um assédio anímico, nem sempre é um assédio mediúnico, mas sempre quando um assédio anímico ocorre, logo a gente arruma uma amizade. A gente arruma um parceiro aí para pensar junto com a gente aquelas coisas desordenadas. E é uma máxima muito interessante, porque pouco se estuda sobre a mente, o poder que a gente tem de conectar e criar as coisas através da nossa mente. Mas em que relação à energia, se a gente fosse medir a energia eletromagnética do nosso corpo, a gente tem uma energia diária mais ou menos de 5 Itaipus. E a gente não usa isso, a gente usa isso na forma da entropia, no caos. A gente entra em desordem mental, emocional e energética e abre o nosso campo para o assédio, criando esses emaranhados energéticos. E aí você pensa assim, a pessoa se relacionou desde nova com algumas pessoas. Ela está emaranhada ainda emocionalmente com essas pessoas. Aí casou com outra. Aí aquela outra está emaranhada com aquelas outras e casou com essa. E a gente traz ainda o emaranhamento da família. Como é a energia desse sistema? Então, quando a gente olha para o sistema familiar, a gente percebe o quanto que a gente se afasta da gente mesmo, se afasta daquilo que é verdadeiro, se afasta da nossa essência. Geralmente, quando a pessoa caminha muito nessa direção, ela desenvolve alguma questão. Ou é saúde medicamentosa, ou doenças crônicas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tá? Mulheres, principalmente, desenvolvem fibromialgia, o câncer, as doenças relacionadas ao ovário e coração. Então, tem mais predisposição. Os homens, geralmente, acabam indo para o lado dos vícios, alimentação e problemas cardíacos. E aí a gente às vezes pensa que, como os relacionamentos, as emoções e as energias não são vistas, elas não têm repercussão. E esse tipo de comportamento que a gente tem às vezes sem se questionar, vai trazer para a gente, sim, um resgate kármico que não era necessário. Que ele foi criado no aqui e agora, né? Bora. Bom, falar um pouquinho dos resgates kármicos. Eu acho interessante, novamente, que a nossa cultura afirma que tudo é karma, ou é assédio, ou é o olho gordo de alguém.
E a gente pouco fala que o problema todo somos nós mesmos no dia a dia, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, com as nossas questões. E ninguém é exceção da regra, né? Eu me incluo nisso. Então, o resgate kármico, na verdade, é a nossa oportunidade. A gente pediu por movimentos de mudança, né? Ninguém que nasceu aqui, nasceu para estar aqui apenas respirando e passeando. Vocês que já estão aqui assistindo esse tema, já estão com a mente voltada para pelo menos buscar o conhecimento. O convite é para pôr isso em prática no dia a dia. Porque quando a gente se esquece, como ele foi dito ali, sai da porta para fora, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Né? Então, o resgate ele é a nossa oportunidade de crescimento e transformação espiritual. É onde a gente tem a chance de corrigir. E aí, muitas vezes pede para corrigir, nasce aqui, a gente esquece. Quer dizer, o povo da PR não esquece. Se esquece e o que acontece? Começa a repetir os mesmos erros. Quando você faz esse movimento, 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 4, você chega num ponto que você não confia mais em você mesmo, você não consegue se perdoar. É uma culpa interna muito grande, é um senso de não merecimento, é uma baixa confiança em si mesmo. E isso tudo, baixa estima, você sente que você não tem merecimento, que as pessoas todas são melhores, menos você não é bom para nada. E isso faz com que você volte lá no passo 1 e comece a prejudicar os seus relacionamentos e se emaranhar mais e mais. Então, a saída sempre para a gente é a consciência, né? É bem interessante que o Valdo fala nesse livro, que é um livrinho curto, acho que tem até gratuito, que é o Projeções da Consciência, né? Que as vidas passadas são sim um fator importante do nosso desenvolvimento. Uma vez que se a gente não entender e não integrar as nossas experiências, conversando, pensando, fazendo ali a terapia, a gente nunca vai caminhar para a nossa evolução pessoal. Porque a gente justamente aí tem um conhecimento teórico, aí daqui meia hora a gente sai daqui, vai viver a vida lá fora, e aí acontecem tantas coisas, porque acontecem mesmo. O mundo está aí para nos distrair e a gente perde o processo. Então é bem importante a gente olhar para quem nós somos agora, que é o resultado de tudo que nós já fomos. Você sentado aí hoje é o resultado de todas as suas vidas, de todas as suas escolhas, de tudo que você já fez. Né? Não é interessante pensar isso? Que até a célula do seu corpo, a genética, guarda as gerações de tudo que aconteceu na sua família e em você, que o seu corpo tem a memória de absolutamente tudo que você já viveu. Né? E hoje, cada um é a melhor versão. Foi a versão upgrade que deu para 2025. Bom, falar um pouquinho que os mentores sempre reforçam lá no nosso trabalho, no Caminho da Senda, sobre karma e lei do eletromagnetismo, tá? A gente precisa separar essas duas coisas urgentemente, porque a gente faz assim, faz um movimento desarmônico mentalmente, fisicamente, emocionalmente, acontece uma coisa ruim. A gente fala assim, foi o karma. E karma é uma palavra que significa ação. Não é uma palavra que significa castigo. Ninguém está castigado. Mas se a gente não mudar esse entendimento e se tornar responsável pelas nossas atitudes, a gente vai passar vidas culpando o karma por aquilo que a gente experiencia. Tá? Então, a lei do eletromagnetismo, resumidamente, todos somos energia e massa. Energia é informação. Por isso que tem memória no seu corpo, porque a energia traz a informação de todas as vidas que se agrupa na forma desse corpo físico e a gente tem tudo aí, registradinho. Quando a gente vibra num campo eletromagnético denso, a gente entra em rapport de conexão com tudo aquilo que está na mesma frequência eletromagnética, tá? Aí você vai falar assim, é karma. É uma escolha. Tá? É uma escolha, mas é uma escolha diária. É uma escolha de cada 5 minutos, mais ou menos, quando você está pensando lá uma coisa, aí você vai naquela reta assim, ó, sai, né? Começa pensando numa coisinha desse tamanho, quando vê está pensando coisas absurdas que fugiram do seu controle. Isso se torna um hábito e isso se torna o seu destino.
Isso não é karma, isso é a nossa própria escolha todos os dias. E um exemplo que eu vejo muito no atendimento clínico é o seguinte: a pessoa sente uma culpa tão grande interna, tão grande, mas tão grande internamente, que ela não aceita receber nada de bom na vida. Tudo aquilo que se aproxima dela, que fosse ser positivo, ela afasta. E ela fala que é o karma. Ela quer fazer, às vezes, a regressão, ela quer fazer um atendimento, porque ela acha que é um karma. Ela está castigada e ela merece passar por aquilo. Porque ouviu desde a infância que Deus pune e Deus castiga, né? Assim, a gente não cobra, mas você vai ver o que Deus vai fazer. Né? Isso quando não está ainda inserido num contexto onde realmente a pessoa é punida, né? Então, o que a gente cria na nossa mente? Um senso de que não tem saída. E se não tem saída, o que adianta lutar? Aí da onde vem a depressão, muitas vezes. Pra que lutar, se não tem saída mesmo? Se só comigo sempre vai ser tudo assim? E não percebe que às vezes é a culpa, não é o merecimento. Você não se liberta. A prisão está aberta e você está lá. Eu acho que a imagem mais popular e mais épica que existe sobre isso é aquele elefante que, quando é preso o filhotinho no toco, quando ele cresce, a gente solta, ele nunca mais vai embora. Ele acostumou que ele não tem liberdade, que ele não pode ir embora. E a gente fica nas situações degradantes, nas relações degradantes, vai perdendo dentro da gente o brilho, a integridade e o amor. Então a cura sempre começa pela nossa reforma íntima, né? E é preciso mesmo um gradiente de coragem aí nesse momento, porque às vezes a gente já caminhou tão longe na jornada e a vida não tem o bilhete da retrospectiva, tem que começar de novo mesmo do ponto que você está. Mas olhando por um ponto mais amplo, sempre é tempo de recomeçar, porque a vida não acaba aqui e agora. Então quanto antes, melhor. Quanto antes reparar aquilo que foi feito, quanto antes se perdoar, mudar sua frequência eletromagnética. A culpa, a raiva, o medo vibra mais ou menos até os 50, 60 Hz. Para a gente ter saúde, a gente precisa ter 417. Aí nosso coração está naquela frequência baixa. Tudo dá errado. Aí você vem aqui e pede para Deus, pede para o mentor, pede para todo mundo, pede ajuda. Só que quando você volta para casa, quando você está com você, você é o seu carrasco. É você que se pune, é você que se coloca em situações muito difíceis. E se você olhar do ponto de vista de fora, assim, por um minuto, será que Deus quer que você esteja nessa posição? Será que esse é o plano dele? Criar alguém para ser infeliz e sofrer e pagar pecados eternos até o infinito e além? Né? Eu acho que eu sempre falo isso no atendimento, que vamos entrar num acordo de que agora já chega? Vamos começar de novo, daqui para diante? Esse movimento que nós fazemos cria o que a gente chama na quântica de profecia autorrealizada, né? Então é bem interessante, porque a pessoa ela tem um viés. Quem é terapeuta ou quem já viveu um pouquinho já percebeu. A pessoa, se você arrumar 3 soluções, ela te arruma 6 empecilhos. Não tem o que fazer. Não é verdade? Ela é aquela pessoa que só chove na cabeça dela. Todo mundo chegou antes da chuva. Ela tomou a chuva. É uma coisa muito interessante como o nosso inconsciente movimenta a nossa vida. E a gente vai, através da nossa palavra, palavras malditas dentro de casa, palavras malditas para as pessoas, palavras malditas para você mesmo. Como que você fala com você? O que você diz para você mesmo? Que você é capaz, que você está aprendendo, que você precisa se desenvolver, ou você se critica, se põe para baixo. E aí você vivencia esse sistema de crença da punição como assim, ó. Olha como todo mundo foi ensinado. Se ficar bonzinho, a mamãe dá a sobremesa. Pô, se você não for bonzinho, Deus não perdoa, tá bom? Se errar, o povo mais antigo, agora eu vou entregar a minha idade. Se errar, o homem do saco passa e leva, né? Se aprontar em casa, se a gente fizesse alguma coisa errada, a gente era o quê?
punido, castigado. Atualmente, a gente tem uma punição nova, que chama tratar os nossos filhos, né, com o amor condicional. Se você faz o que eu quero, você é bonitinho. Se você faz o que eu quero, mamãe te ama. Se você faz o que eu quero, mamãe te dá atenção, senão eu não falo com você. Bom, então, eu acho que é apanhar doía menos. Tá? A gente corrompe o cérebro dessa criança, a formação neural dela, para que ela se torne uma pessoa insegura, incapaz de ter vínculos, de se associar relacionalmente de maneira saudável. Então, foi a forma que nós aprendemos e a forma que nós fazemos conosco mesmo. Né? Quem aí está de mal consigo mesmo? Tem gente que fica de mal consigo, né? Dá para saber. Aí tem dois padrões. Tem o que fica de mal consigo mesmo, vai lá se mimar, come tudo. Bebe, come, tudo que não devia. E tem o que vai se punir, não faz nada, não come. Faz, né? Ou seja, é a mesma corda, cada um está puxando por um lado. Mas a gente está se punindo o tempo inteiro. A gente está se violentando. Agora, se você é uma pessoa nesse padrão de comportamento e crença, qual é? Esse aí é o tipo de relacionamento que você vai atrair. É alguém que te ama, que te trata bem? É uma amizade boa? É um emprego bacana? Se você se trata dessa maneira, o que você vibra dentro de você? Então a vida, ela não devolve o que a gente quer, ela devolve o que a gente é. E todos os dias a gente tem que olhar para dentro disso. Você olha o resultado e fala, eu acho que eu preciso alinhar aqui dentro alguma coisa, porque ainda não está dando certo. E aí para de gerar essa profecia autorrealizada. Porque se você for olhar aquilo que você pensa, fala e sente, é o que está acontecendo na sua vida e você está reclamando. Tá? É matemática. Deus gosta de matemática, de química, de biologia, da sequência Fibonacci, ele adora. Então, se você se alinhar com a energia, e isso não é teoria, é prática, você começa a mudar e transformar a sua vida, porque quando você muda, tudo muda. Bom? É muito linda essa parte do livro do Chico. Cada existência, ela é um degrau, ou seja, cada vida humana que aí nós temos, né? Cada experiência. Cada existência é um degrau na grande escada da evolução. A alma é convidada a superar as suas imperfeições, purificando-se a cada novo desafio e encontro kármico. Os laços entre espíritos que possuem pendências de outras encarnações tendem a se renovar sempre para que ambos possam reajustar suas dívidas emocionais e evolutivas. A cada um segundo as suas obras. E na convivência diária que encontramos os desafios e progressos para nossas lições para o mundo espiritual. Está erradinho ali. Então, as conexões espirituais, na verdade, elas são as portas de entrada para aquele lugar perfeito, mágico, bonito, que passa lá no filme, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar, mas ninguém quer transformar a terra no nosso lar. Não é verdade? Não, eu sou bom, aí, assim que eu for, irei para nosso lar. Meus parentes, cada um com seus problemas. Eles vão ficar aí, porque, né? Eles não são muito legais. Então, o nosso desafio estando aqui é transformar a nossa vida. Como que você individualmente transforma a vida ao seu redor? Como que as pessoas se sentem na sua presença? Existem pessoas que são quase como remédios. Elas entram num ambiente e parece que curam a nossa alma. Já existem pessoas que entram num ambiente e adoecem todo mundo. Ninguém consegue ficar perto. A gente se sente mal, a gente se sente cansado, a gente sente dor, às vezes de cabeça, dor no corpo. Tá? E aí faz parte a gente perceber essas diferenças para que a gente possa escolher fazer diferente. Bom, todos os processos... Esse é triste de ler, gente. Todos os processos de assédio estão em conformidade com os processos de resgate individual e coletivo, e a serviço da lei da evolução. Eles refletem os nossos padrões de comportamentos e personalidade presente e de outras vidas.
fazendo, se necessário, uma autoinvestigação dos motivadores ocultos das suas intenções pessoais. Tá? Isso acho que é a jornada da gente olhar no espelho e descobrir quem que é o responsável pela nossa felicidade, pela nossa dor, pela nossa tristeza, pela nossa alegria, pela nossa perdição e pela nossa salvação também, né? Então, tudo está dentro de cada um de vocês e tudo o que acontece em relação a assédio é uma bênção, entende? É uma bênção, porque se o assediador não vem, quanto tempo mais você ficaria naquele padrão de comportamento? Se a doença não vem, quanto tempo mais você ficaria teimando naquele comportamento sem parar? Se as coisas não ocorrem dessa forma, será que a gente muda? Será que se tivesse tudo bem, né? Você tivesse feliz, contente, saltitante, né? Namorando aquela pessoa que você quer, casado com a pessoa que você quer, com a vida financeira do jeito que você quer, será mesmo que você ia sair do lugar para fazer um processo de evolução pessoal, de auto, né, lapidação? Não ia, né? Não ia. Não ia até por biologicamente ninguém iria, porque o nosso corpo ele é feito para economizar energia. A nossa mente é feita para sobreviver e não para que a gente cresça e evolua. Então, a consciência tem que dominar a mente, a consciência tem que dominar o corpo, para que a gente possa fazer um movimento de cura. E o nosso carteiro se chama relacionamentos e assédio. Eu acho maravilhoso. Quando ele bate na porta, a gente tem que chamar ele para tomar um cafezinho, perguntar que veio, porque ele sempre está fazendo um serviço em prol da gente. O assediador, gente, é muito melhor que o puxa-saco. O puxa-saco, ele vai te agradar bastante, vai ilustrar seu ego, atrasar seu processo evolutivo, não é verdade? E às vezes te leva a alguma coisa, né? Nem que seja um bilolô de casa. Já o assediador, ele incomoda, ele traz pra gente a nossa sombra de frente, ele traz pra gente a dor, ele cutuca as nossas feridas, ele faz com que a gente se mexa, faz com que a gente se desenvolva, né? A cada vez que a gente é açoitado por um desses seres, seja ele encarnado ou desencarnado, o nosso movimento é de buscar ajuda, é de buscar conhecimento, é de buscar entendimento, é no mínimo de buscar sair daquela situação. Eu tenho um caso, né, bem interessante sobre relacionamentos para compartilhar com vocês, que é dentro da psicoterapia reencarnacionista, né? Uma pessoa que nasceu há muito ali antes de Jesus, que tinha um comportamento padrão de vitimização. Então, quando ela nasceu numa família, ela sempre ficava numa posição de não ter que tomar posição. Então, sabe aquele que nunca vai decidir nada, nunca vai resolver nada, se for para mandar alguém, manda outra pessoa porque eu estou de férias, só vim aqui a passeio. Não, nunca nada é problema meu. E ele, dentro dessa família, era uma família muito rica, muito tradicional, era tratado até com, tipo assim, desprezo, porque todos eles ocupavam uma posição, um cargo alto, o irmão era general e ele não queria ser nada. Ele se candidatou para ser a pessoa que lia, tipo que fosse aqui lendo o evangelho, lá ele lia, né, as escrituras, que era só o que ele queria fazer para não ter que fazer nada. E nesse meio tempo ele não se preparou para o que ele precisava, ele não conseguiu olhar para ele não conseguiu vencer, esse já era um padrão dele. Quando ele encontrou a pessoa que seria essa pessoa de encontro de afinidade para um resgate kármico, foi uma conexão muito forte, muito imediata e tudo, a família dele casou essa pessoa com o irmão. Porque você acha que a família da moça ia querer casar, ainda mais naquela época? Queria casar alguém rico com a posição, né, gente? Ia casar a pessoa que só lia o papelzinho lá. Então ele perdeu a moça. E ele ficou muito revoltado. Novamente, ao invés dele olhar o porquê que ele não tinha conseguido realizar aquele desejo, porque era um combinado deles de ficar junto, eles se davam bem, ele jogou a culpa no irmão e começou a ter ideação de assassinar o irmão. Tá? Então ele fica nesse pensamento, fica, até que o irmão descobre e mata ele primeiro. Tá?
E aí passa, né, tempo, até a vida de hoje, onde ele não consegue ter um relacionamento saudável. Na anterior dessa, ele estava numa vida onde ele se casou com uma moça, mas novamente o padrão dele de comportamento, Deus organizou bem, colocou ele numa família que todo mundo era legal. O pessoal ajudou ele bastante. Pegou a esposa dele, deixou a esposa, anulou o casamento dele e deixou a esposa casar com o irmão. Ele perdeu a esposa pro irmão novamente, porque teriam que ver como que ele ia reagir diante daquilo. E aí nessa ele foge, mas ele foge e passa a vida amargurado, sem conversar com ninguém, sem se relacionar com ninguém, sem querer saber de ninguém, e criou um padrão novo para agregar no anterior. Que agora, além dele ser vítima do mundo, todo mundo perseguir ele, ninguém presta. Então, hoje, já está numa idade aí, tipo a minha, e não tem um relacionamento, nunca teve. Por que será? Será que é Deus? Está lá de cima, com a prancheta, falando, olha, eu acho que o fulano não é bom para ter um relacionamento, vamos estar cancelando no dia de hoje. Ou será que é a própria pessoa que vai se colocando em situações muito, muito adversas, gerando essa realidade? E aí, se ele tivesse nascido hoje e tivesse dado esse salto de evolução, com certeza. Foi mostrado que, com certeza, ele já teria um relacionamento saudável. Mas ele foi se enroscando em relacionamentos abusivos, que ele era sempre a vítima. Né? Por quê? Como é que ele ia fazer para sair dessa situação? Então, ele tem que estar sempre na posição de vítima. O que a vida traz? E não é karma. A orientação da mentoria é justamente o contrário. Que gera para ele ter o quê, gente? Olhado para dentro, saído desse processo, parado de se autopunir, parado de se autoflagelar, de se colocar nesse lugar de vítima. Para ter um relacionamento que realmente seja um crescimento. O Valdo também tem um conceito, o Valdo Vieira, que é bem bonito, de duplo evolutivo. Para quem nunca leu, indico. Serve para as nossas relações amorosas, familiares e outras. Que é o conceito da gente procurar pessoas alinhadas ao nosso propósito e sermos lúcidos, cosmoéticos e verdadeiros nesses encontros para que a gente realmente passe a se associar com pessoas dentro de um relacionamento que seja de crescimento mútuo e não de aprisionamento. Bom, eu acho bem bonito também essa frase do Ramatiz, que fala muito sobre a cura e a libertação. Então, o conceito místico da cura precisa dar espaço ao crescimento consciencial. Cada existência é uma oportunidade de redenção e crescimento, onde o livre-arbítrio é uma chave para transcender o karma acumulado. O amor comum é egoísta, enraizado em desejos e satisfações. O amor divino, ele é incondicional, ilimitado e imutável. Tá? Iktessuar, meu mentor maravilhoso. A quem não conhece, põe no Google. Mas é bem interessante como a gente está procurando um amor ilimitado e incondicional no outro. Por quê, né? Claro, a pessoa tem que me amar além da vida, para todo sempre, apesar de todos os meus defeitos. Mas o que eu estou fazendo para ser essa pessoa amável dentro de um relacionamento, né? Gosto muito de exemplificar sobre a raiva, que eu acho que é um dos maiores problemas hoje. A gente vê pelas estatísticas da violência, a perda da capacidade do controle emocional. A raiva, você fala assim, eu não tenho controle, fiquei cego de raiva. E aí você xinga, ofende a pessoa que está do seu lado, seu familiar, seu filho, não é verdade? Mas é interessante, porque se seu chefe bater ali na porta, agora você não xinga ele. Né? Se vier uma pessoa importante, bater ali, ó, você não vai xingar, você vai falar manso. Ó, baixa um brilho na hora, educado. Por que a gente não é assim com as pessoas que a gente diz que ama?
né? Por que a gente não é assim com as pessoas que a gente prometeu, se comprometeu a estar juntos nessa vida? Então, se nós queremos relacionamentos melhores, a gente tem que aprender a ir lapidando esse diamante interno que todos nós temos, tirando as sujeiras, para que a gente possa efetivamente, criar laços e não nós, que nos aprisionam pela eternidade. Vou fazer um exercício com vocês. Então, eu quero que vocês soltem aí a bolsa, o celular, os apetrechos. Quer tocar só o violãozinho bem? Todo mundo pronto? A gente vai fazer uma prática que eu dou no meu workshop, tá? É uma prática de liberação emocional. Porque assim, eu gosto da gente viver um negócio chamado prática. Então, a prática da ciência espiritual chama assim, entendi, vamos pôr na prática. Então, todo mundo, vamos liberar o que precisa ser liberado para que a gente volte para casa pelo menos um pouquinho diferente hoje, tá bom? Não tem regra, é um exercício que une PNL com bioenergia. Vocês vão deixando vir o que vier na mente de vocês, tá? Vai ouvindo a minha voz, vai seguindo o exercício. E a Mari vai tocar aqui bem baixinho, só pra gente fazer o exercício. Fechem os olhos. Ache uma posição confortável na cadeira, onde você estiver sentado aí. Quem quiser já dá uma mexidinha no corpo para depois não ter cãibra, hein, gente? Isso. Inspira profundamente. E a gente vai inspirando lá da barriga, lá de baixo do abdômen, bem com força, e solta pela boca. Isso. Agora na contagem. 1, 2, 3, solta. Isso. 1, 2, 3, solta. Muito bem. Solta a tensão do ombro, do pescoço. Deixa lá fora as bolsas pesadas, os pensamentos. Sente a energia do ambiente. Esse ambiente que foi preparado pelos mentores para que você estivesse aqui agora. Nada, nunca por acaso. A gente sempre está no lugar certo e na hora certa, quando a gente está pronto. Inspira profundamente, solta. E agora se veja em algum lugar tranquilo, próximo à água, à sua direita. Você escuta os sons da água passando, forte, seguro, tranquilo. Como a natureza tem uma confiança natural no seu movimento. Ela não tenta se mover contra o fluxo da vida, ela apenas flui. Inspira, solta os pesos, entrando no fluir da água. Inspira e solta. Se dê permissão para ver, perceber, imaginar, sentir esse lugar. Vai tirando dos seus pés, pernas,
joelhos, quadril, costas, abdômen, seu pulmão. Inspira e solta, tira do seu corpo tudo aquilo que não é seu, que não é bom, que é pesado, desconfortável. Agora você tem a oportunidade de soltar. Olhando para essa água que se forma como um espelho à sua frente. Qual é o rosto que você vê? Quem são as pessoas que vêm à sua mente? Quais as conexões das feridas da sua alma com essas pessoas, situações, circunstâncias? Vai colocando uma a uma, lado a lado, tudo aquilo que você quer resolver hoje. E olhando nesse espelho, olhando para você, primeiro siga aquilo que Jesus nos ensinou. Diga a si mesmo: eu hoje entrego a mim amor incondicional, cura e perdão. Eu hoje escolho não mais caminhar no medo. Hoje eu escolho o amor que vem de Deus e da fonte que tudo é. E a primeira pessoa que eu ilumino sou eu. Vai respirando e tirando do seu corpo todas as amarras, cordas, energias que até o dia de hoje te aprisionaram no passado. Inspira profundamente e solta pela boca. Sinta o seu coração se abrir, seja a luz que for, o tamanho que for, a imagem que for. Abra a sua casa para receber a luz que ilumina todos nós. A luz que brilha em todos os tempos e que sempre existiu. Agora, olhando para frente, quero que você olhe no rosto dessa pessoa que surgiu na sua mente, enfrentando as suas situações, colocando a sua mente direcionada para resolver. Você vai perceber o quanto de tudo isso que você colocou nessa pessoa, que é seu. Querido, agora eu vejo você como você é, não como eu gostaria que você fosse. Agora eu sei que eu também não era capaz de me dar o amor que eu buscava. E eu quero te libertar. Eu corto os nossos laços, pactos e acordos densos que aprisionam não só os seus sentimentos, como o meu também. Eu te liberto da minha presença
cobradora, julgador. Assim, eu me liberto também. E eu estendo a você o amor, a cura e o perdão que eu quero receber para mim. Inspira profundamente, solta. Como se atrás de vocês uma fogueira fosse queimando todas essas histórias, memórias, dores, passado, para que se abra à sua frente um novo caminho. Sente a sua alma de criança, que não tinha medo de nada, que só queria brincar, viver, ser livre. Sente dentro de você, percebe, vê e busca. Aquela criança que corria solta, subia em árvore, aprontava, comia fruta no pé, dormia, sem preocupação, fazia bagunça com os amigos, seja na natureza, seja na cidade. Sente a criança e ouve o chamado, porque ela é a porta de entrada, a voz da sua alma, da sua essência, te dizendo que a vida vale muito mais a pena, que não é necessário viver dentro desse aprisionamento. Percebe que você é a corrente. Você é a prisão. Se liberta. Saindo de dentro disso. Correndo. Como quando você era criança. Não querendo mais essa brincadeira boba. Libertando assim todas as pessoas, situações e circunstâncias que passaram pela sua vida e que foram aprisionadas e que te aprisionaram. Rompendo todos os laços, pactos, acordos, sejam eles energéticos, mentais, psíquicos, em qualquer tempo e espaço. Repita para você: eu me liberto. Eu sou livre e eu sou agora a presença da minha criança, da minha essência, da centelha de amor que vibra em mim. Que cada passo que eu der em direção à vida seja de cura, de amor e libertação. Porque agora eu sei o caminho para casa e posso ouvir a voz que chama no caminho da senda. Inspira profundamente, solta. Pelas janelas da alma eu vi meu futuro sempre a vir, de um passado que eu sei de cor, de uma vida que eu nunca esqueci. Se você caminha perdido à procura de céu, abrir
comigo, eu sei que eu posso te esperar até